Olá, estamos aqui no canal A Escola da Comunicação e hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente até já deu um certo início aqui, mas hoje nós vamos abordar com outra profundidade. Aliás, não só hoje, nós vamos pensar em passos para vencer o medo de falar em público. A gente vai trabalhar vários vídeos na intenção de auxiliar, na intenção de levar até você a sua melhor versão. Nós não queremos que a nossa versão não esteja bem, nós queremos turbinar essa máquina potente da comunicação humana. E a minha maior intenção é poder auxiliar para que a gente entenda qual é a nossa melhor versão falando em público. Olá, meu nome é Ana Lúcia Espina e eu sou fundadora aqui desse canal Escola da Comunicação. E a gente vem abordando vários temas e temas interessantes em relação a como é um desafio nomear alguns sentimentos, algumas expressões, quanto à forma, a maneira como a gente fala. E eu sempre brinco, se eu disser bom dia, se eu disser bom dia, se eu disser bom dia, eu falo a mesma coisa e digo coisas totalmente diferentes. Nós somos vários comunicadores dentro de nós mesmos. E o mais interessante é que, ainda que tudo evolua, que nós possamos estar perto por aqui, manter uma comunicação por meio de vídeos, canais, o que faz o medo de falar em público ainda ser um medo que chega de sola para o ser humano? Ainda é um medo que assombra uma grande parte da população. Mas antes da gente começar a falar sobre o que você tem que fazer, nós vamos juntos vasculhar um pouco esse medo. Vocês topam? Vamos entender primeiro o porquê de ter tanto medo de falar em público. Eu acredito que o primeiro medo tenha uma relação com o fato de que, quando estamos em público, nós não temos uma conexão individual onde a gente pode sair dali a hora que a gente quiser. Quando a gente está numa situação de conversa, ou mesmo numa reunião menor, se a gente quer pegar a palavra ou sentir que a nossa palavra não está agradando totalmente, parece que a gente tem uma condição, uma condução para que a conversa vá para outro lado. Eu posso fazer uma pergunta e, falando em público, existe essa situação, todos ali avaliando muitas vezes, algumas pessoas ajudando, tentando acompanhar, e às vezes a gente pega essa pessoa para Cristo, né? Esse é o maior problema de falar em público, quando existe um público e o falante, aquele que está no papel de levar a mensagem, olha para uma pessoa só. O primeiro medo tem uma relação imensa e muito intensa com o fato de nós não podermos ler necessariamente como o outro está nos recebendo. As pessoas, a princípio, ficam olhando e a gente vai deduzindo e se sentindo incomodado, pensando, será que isso está bom? Não está? Então lá na frente nós vamos falar de técnicas para a gente lidar com esse momento. Mas aqui a gente vai falar desse medo. Então a neurociência conta pra gente que a gente o tempo todo, quando entra em contato com outro ser humano, a gente vai criando conexões para entender essa relação empática. Pessoas que não criam essas conexões geralmente são pessoas apáticas ou até antipáticas. Nós vamos ter também um tema só sobre empatia. Quando a gente tenta perceber o outro, a gente vai tendo essa leitura e se sentindo à vontade. Então, em público, habitualmente, todos lá olhando para a nossa cara, e muitas vezes a gente não consegue fazer essa leitura se estamos sendo aprovados, e isso pode gerar uma sensação, uma necessidade de falar, eu quero sair daqui. Como se a gente estivesse sendo avaliado com uma veemência e a gente conseguisse ler somente que nós não estamos sendo aprovados. Então, a gente transfere uma não aprovação, acreditando que não está bom, e aí a gente acaba se negando. Então, esse é o primeiro ponto, é entender que as pessoas não vão começar já numa situação
achando o máximo, a não ser que aquela pessoa já seja muito popular ou que as pessoas já esperem o que ela vai falar, mas de qualquer maneira é natural que no começo de uma comunicação essa conexão seja um desafio. Nós vamos dar o passo a passo para vencer esse desafio. A segunda questão, e é uma situação onde eu enfatizo aqui na Escola da Comunicação, é a gente acreditar que existe um modelo, ou um modelo estético. A estética do falar em público ela é muito legal. Uma pessoa que sabe como está a sua postura, suas expressões, como ela está levando a palavra, isso é muito importante. Mas não existe uma forma. Quando eu passo a acreditar que eu tenho que ser um personagem, eu simplesmente estou me negando. Eu estou dizendo que aquilo que eu sou não vale e eu tenho que ser um personagem. Dentro do meu trabalho, quando eu direciono pessoas para comunicação em público, eu sempre digo, teatro é muito legal para quem gosta de ser artista ou para quem quer aprender a representar um personagem. Porque falando em público, se você não está ali como artista, como você está ali levando uma mensagem e tudo mais, você tem que ser o que você é. E nos descobrir como a gente é em público, o que falta e o que é bom e como a gente pode levar essa mensagem, isso é uma das condições que vai fazer com que a gente seja aprovado, que no fim das contas é o que todo mundo quer, não é verdade? Ser aprovado. Então, quando a gente começa a perseguir um modelo, acreditando que esse modelo é um único modelo, a gente sempre vai estar distante dele, porque na comunicação, cada um de nós vai ter a sua expressão. E o terceiro ponto muito importante que eu quero colocar aqui para vocês desses medos tão efusivos é que a gente imagina que a plateia é muito cruel. Não é. Pense, você quando você está como plateia, a gente torce para que aquela pessoa vá bem na comunicação, a não ser que a gente tenha alguma questão particular aí com esse indivíduo, mas a gente torce para que as pessoas se façam bem, sejam bons comunicadores. Então, a plateia não é tão cruel às vezes como a gente imagina, que vai estar numa avaliação tão enfática, tão incisiva. A gente se expõe falando em público, a gente representa aquilo que a gente pensa. Por isso é muito importante a gente saber o que quer dizer, senão realmente a gente vai ficar muito perdido. Então, o primeiro ponto, o primeiro passo, vasculha, anota o seu medo. Em vez de você pensar, eu fui convidado para falar em público, o que eu vou falar? Eu estou com medo, vai ser bom, não vai ser bom? Em vez de usar esse tempo para entrar nesse terror, senta, anota, qual é meu medo? Observe se tem medo, que é muito mais imaginário do que real. Se você está se imaginando sendo tão mal avaliado, isso não tem a ver, porque a princípio a gente acredita que se a gente se prepara bem, a gente sempre vai ter alguma coisa a dizer. Então, o medo, muitas vezes, ele impede que a pessoa chegue até no passo de aceitar ou de preparar. Anote seus medos. Observe como eles são, muitas vezes, imaginários. Eles não são medos reais. Ninguém vai atacar a gente. E se a gente não for muito aprovado, faz parte de todo o processo de aprendizado. O importante é que se você quer falar, se você tem vontade de levar sua mensagem, você parta desse princípio. Não é dizendo, respire fundo e vá fundo que você vai falar. Não é. Isso não vai fazer com que ninguém fale melhor, né? A respiração ela é ótima, mas se você está com toda uma estrutura consciente e preparada. Então a gente está aqui num projetinho de alguns vídeos para ampliar essa consciência. A primeira lição para ampliar é anote. E observe, será que você tem uma plateia que é tão cruel, que vai te avaliar com tanto ferro e fogo? E também tenha noção e saiba relatar naquilo que você é bom. Se é só o conteúdo, você precisa trabalhar a forma. Se é só na forma de apresentar, você precisa trabalhar o conteúdo. Se não é nenhum dos dois, você precisa trabalhar os dois. E para isso a gente precisa de um processo, de uma estratégia. Eu digo que a gente muitas vezes não usa das nossas versões ampliadas atrás de um aplicativo, de uma montagem, de como um aplicativo vai se comunicar com a gente. Existem tantos engenheiros, tanta gente criativa e atrás de nós, nessa
ênfase da comunicação que deve ser realizada por nós mesmos, muitas vezes a gente vai só na condição intuitiva da comunicação e não para pensar. Aqui está o nosso primeiro vídeo, nossos primeiros passos, pensando, identificando se o meu medo ele faz sentido. E pode ter certeza, anota aí seus medos, coloca, traz aqui, vamos discutir isso aqui no canal. E na próxima etapa, como a gente vence a maioria dos medos. Então, uma série de vídeos que vai falar sobre essa primeira etapa, o medo de falar em público. E na sequência disso, é lógico, técnicas também, para que você tenha todo o vigor daquilo que você quer dizer, que você esteja na sua melhor forma. Vale mais você estar na sua melhor forma do que copiando alguma forma que não combina com você. Vai parecer que você se nega. E aqui a gente quer que você esteja inteiríssimo. Eu agradeço. Se você gostou, clica aí. A gente quer muita gente aqui na nossa escola da comunicação, deixando democrática essa condição, que é essa paixão que a vida me deu, que é estudar muito sobre a comunicação humana. Não pensando em dicas. Dicas deixam a gente parado no tempo. Pensando em consciência, em desenvolvimento, pensando em como a gente pode evoluir. Assim como as máquinas evoluem, o ser humano também tem muito para levar para a evolução. Um abraço e até o próximo vídeo, com menos medo de falar em público.